Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para falar de mais um concurso com vocês, né? Concurso na cidade de Cravinhos. Então a gente vai falar um pouquinho do edital, né? Vamos aí dar alguns detalhes do edital, tá? Estou aqui arrumando isso, arrumando a tela aqui para começar a falar com vocês sobre esse edital na cidade, no estado de São Paulo, né, na cidade de Cravinhos. Olha que legal, Cravinhos, aí edital, né? Então vamos lá, edital do concurso público, é a banca, é o Instituto Brasileiro de Administração, o IBAN, né? Tem uma pequena retificação no edital, mas foi porque ó, a redação aqui ficou meio ruim, aí já saiu uma retificação, né? Então aqui, ó, coordenação de formação continuada, cadastro reserva, 40 horas, 4.600, 105 o valor da inscrição. Aí, né, saiu truncado aqui o texto, por isso eles fizeram uma retificação. Graduação em licenciatura plena, gestão ou administração, né, gestão e administração e no mínimo 5 anos de experiência nesse cargo. Coordenador de programas e projetos também, né, graduação em licenciatura plena, né, na área, no mínimo 5 anos, também 4.600. E aqui eles fizeram uma retificação colocando os cursos, né, porque ficou só superior completo, parecia que qualquer pessoa poderia prestar. Não, aí depois eles retificaram e colocaram que tem que ter graduação em pedagogia, né, aqui professor de artes tem que ter curso na área de artes, enfim, é essa única retificação, uma mudança aqui, porque não é só superior completo, tem que ter a graduação em pedagogia ou na área de educação, né? Então, professor 1, que é o curso que nós vamos atender aqui no Já Passei, então você vai ter esse curso aqui no Já Passei, são 30 vagas, 30 horas, salário de R$ 3.108, R$ 105. Conforme eu falei, né? Isso aqui foi retificado, então tem que ter pedagogia ou o antigo magistério, né? Que sempre é exigido aí para professor 1. Professor de artes, 2 vagas, o salário é por 24 horas, né? 2.486, a inscrição tá carinha, né? Tá salgada, 105. Tem professor de ciências e educação física, 1 vaga para ciências, 2 vagas para educação física, sempre 2.400, né? O salário. Aí você tem geografia e história com 1 vaga, também tem que ter formação específica na área. Inglês, 2 vagas, matemática, 1 vaga, o salário é sempre o mesmo, o valor da inscrição também. Português, né? 1 vaguinha só, 2.486, mas é legal porque assim, você pode, né? O concurso pode chamar mais, sempre, né? Supervisor educacional, ó, R$ 6.000, é cadastro reserva, tem que ter no mínimo 8 anos de experiência docente, claro, pedagogia ou uma pós, né, na área de gestão e administração. Aqui fala, tem um cartão de R$ 800 como auxílio alimentação, benefício aí, bom benefício, né? R$ 800 é um valor interessante. Aqui, professor 1, a hora-aula está 20,69 e o professor 2, a hora-aula está 20,69 também, jornada de 150, jornada de 120, né? O regime é estatutário, certo? Tem lá informações aqui na prefeitura do concurso, lá no site da prefeitura de cravinhos.sp.gov. Então, tem mais informações aqui, a gente sempre faz uma prévia, falar algumas coisas importantes aí, né, do edital para você estar atento, né? Ó, tem título, né? Então tem lá o formulário de entrega de título e outros formulários aqui também nesse edital. Então, instruções gerais quanto à inscrição, né? Você quando lê o edital e faz a sua inscrição, você tacitamente concorda com o edital e com as suas regras. Isso é sempre muito importante enfatizar. Bom, é permitido você fazer mais de um? Sim, porque você vai ter no bloco A de manhã, né, provavelmente o professor 1 e o coordenador de programas e projetos, e à tarde todos os professores de PEB 2 e todos os e o coordenador de formação continuada e o supervisor educacional, tá?
Então, se você fizer mais de uma inscrição, obviamente, né, você vai ter que fazer uma prova de manhã e outra prova à tarde. Você não pode fazer só as que estão no mesmo bloco, porque você não vai conseguir comparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, você pode fazer de PEB 1 ou PEB 2, se você tiver formação. Aqui as exigências, né, para quando você for chamado para posse, né? Então, você tem que ter 18 anos na data da posse, tem que estar em dia com as suas obrigações, do serviço militar, quando do sexo masculino, com a justiça eleitoral, CPF regularizado, não ter nenhuma pendência aí, né, condenação pela justiça, penalidade no serviço público, enfim, condenação criminal ou qualquer coisa que te impeça de exercer a função pública. As inscrições são de 29 de julho a 31 de agosto, exclusivamente pela internet, no site do IBAN. E é sempre importante você acompanhar o site, porque lá saem todas as informações. Professor, poucas vagas, eu devo fazer? Sim, faça. Né? Muitas vezes, IPEB 1, né, professor 1, 30 vagas, então vai chamar bem mais. Ah, professor, mas eu não me animo muito, porque são poucas vagas. Gente, eu já fiz concurso que a pessoa falou assim, só tem uma vaga, eu não vou fazer. Eu fui lá e fiz, fui chamado. Então, o que acontece? Chamou mais, né? Eu fiquei numa boa classificação, sim, mas chamou além da minha classificação. E eu não fui primeiro lugar, né? Fiquei ali entre os 20 primeiros. E olha só o que aconteceu. Chamou muita gente, né? E tinha só uma vaga no edital. Então, muita atenção. Se você é candidato com deficiência, né? Você tem que mandar toda a documentação via SEDEX, tá? Aí não é por e-mail nem por site, né? É via SEDEX, ali todas as documentações para você concorrer aí como candidato na vaga de pessoas com deficiência, ok? Então, sempre enviar lá os laudos atualizados, as pessoas já sabem mais ou menos como é o procedimento, né? E efetivação da inscrição é do dia 29 de julho a 31 de agosto, então você tem que ir lá no site do IBAN, preencher tudo certinho, imprimir o boleto, pagar o boleto, não deixe para o último dia, você pode pagar o boleto no dia 1/9, pode, respeitando o horário bancário, mas, né, faça as coisas com antecedência, cuidado ao pagar, né, em outros estabelecimentos como supermercados, correios, lojas e casas lotéricas, porque a banca não se responsabiliza. Prefira sempre os aplicativos de banco ou os próprios bancos que tem mais uma segurança nesse sentido, né? Às vezes até por imperícia de quem opera ali pode não computar na sua inscrição o seu pagamento, enfim, e aí dá um problema, né? Então é melhor evitar. Bom, não é aceito pagamento com DOC, Pix ou qualquer outro tipo. Sempre que sai qualquer coisa, você tem 2 dias úteis ali, né? Para verificar se a sua inscrição foi realmente referendada, se foi consolidada, melhor dizendo, né? E caso você tenha qualquer problema, você pode entrar em contato pelo atendimento @ibansp-concurso.org.br, né? Correções cadastrais também, de repente você colocou lá um documento errado, é importante você arrumar para ficar tudo certinho. Candidatos com deficiência, né, têm direito a 5% das vagas, então precisam fazer a inscrição, mandar toda a documentação de acordo aí, com o CID, né, de acordo com a legislação, de acordo com a pessoa com deficiência. Então tudo isso você tem que fazer. E claro, o IBAN não se responsabiliza por extravio da chegada do laudo, né, nem dos documentos. Esses documentos são enviados pelo correio, importante você ter isso em mente, né? Para você não esquecer. E claro que se você precisar de qualquer condição especial, uma prova ampliada, uma prova em braille, você deve informar isso à banca para que seja providenciado. Como serão as formas de avaliação? Teremos as provas objetivas, que são de caráter classificatório e eliminatório, né? Então a prova objetiva é para isso. E é de título meramente classificatório. E é para os candidatos habilitados, tá? Portanto, vai se olhar o título daqueles que forem habilitados na prova objetiva. Aqueles que não forem,
obviamente não terão seus títulos avaliados. Então, como serão essas provas objetivas? Elas duram 3 horas, né? Múltipla escolha, e aqui no cargo de coordenador e supervisor, língua portuguesa 18 questões e conhecimentos específicos 22 questões. Olha o peso, né? Língua portuguesa tem peso 1 e conhecimento específico peso 2. E professor todos, né? Língua portuguesa 15 questões com peso 1 e conhecimentos pedagógicos e legislativos 25 peso 2. Então, olha o peso do conhecimento pedagógico, né? Cada questão tem 4 alternativas de resposta, né? 4 opções de resposta, A, B, C e D, e aí cada uma tem uma só certa, né? Então você, tendo o material do Já Passei, aqui as videoaulas, os PDFs, você já está saindo na frente, né? Já está saindo na frente. E Professor 1, que é o curso que nós vamos dar. Para você passar a nota de corte, você tem que estar entre os 209 candidatos com melhor nota e ter obtido no mínimo 50%. Quem tirar menos de 50% está eliminado. Os candidatos com deficiência, os 11 melhores da lista especial de deficiente, estarão habilitados, né? Terão ali considerados os seus títulos, assim como os 209 candidatos, tá? Então você precisa estar entre os 209 candidatos com melhor nota e, claro, precisa ter mais de 50% da prova, né, dos pontos, certo? Para o PEB 2, estar entre os 13 com melhor nota e, claro, ter tirado 50%. E pessoa com deficiência, aí apenas um, né, que tem que ter. E os demais cargos está entre os 7 melhores com mais de 50%, que são os cargos de coordenador e supervisor. Ok? A prova está prevista para o dia 24, né, de setembro. O horário local divulgado no dia 15, no Jornal da Tribuna Regional de Cravinhos e também no site do IBAM e no site da Prefeitura. Sempre, né, essas informações são ali, você precisa estar atento. Ah, o IBAM manda e-mail? Sim, pode mandar, mas a responsabilidade de você estar olhando ali é sua, né? Você já sabe a data da prova, dia 24, né? Vai publicar lá no dia 15 o local, então você tem que estar atento a essas informações, porque às vezes o e-mail você preencheu errado, aconteceu alguma coisa, caiu na caixa de spam, enfim, pode acontecer e aí você perde a oportunidade, né? A comunicação feita por e-mail é meramente informativa, devendo o candidato acompanhar o site do IBAM. Isso está no edital e depois não adianta reclamar, né? Porque está no edital e só adianta reclamar se a banca não cumprir a regra, né? Obviamente, de vez em quando acontece, viu? Bom, o candidato deve chegar lá com 30 minutos de antecedência, sempre verificar o local antes, né? Aí todas as instruções, né? Não é admitido se você chegar depois do horário, então você tem que obedecer, sempre levar documento com foto, aqueles documentos oficiais, né? Então o RG com foto, a carteira de motorista com foto, se for de órgão, conselho de classe, CREA, OAB, CRM, CRC, aceita, né? Carteira de reservista, carteira de trabalho, tudo que é documento oficial, certo? Então você procure apresentar esses documentos. Olha, documento, se você perdeu, né? Se você perdeu e não tem 30 dias, aí você pode ir lá tranquilamente fazer com o boletim de ocorrência, vai ser colhido as suas digitais em formulário próprio, tá? Se passou de 30 dias, não adianta, porque aí você teria tempo para providenciar a documentação, ok? Então, muito cuidado com isso. Veja que aqui, né, eu não vi falar... sim, aqui, ó, também aceita, né, o documento via aplicativo por meio de smartphone. Então, você pode apresentar? Pode, só que não pode apresentar print, tem que ser no aplicativo, né? Por exemplo, da carteira de habilitação, mas eu sempre falo, gente, não conte com isso, porque pode falhar o celular, pode não conseguir abrir o aplicativo e você vai ter um problema, né? Eu nunca fiz concurso com
documento digital, não gosto. Mas uma vez eu precisei apresentar um documento digital e o aplicativo simplesmente não abriu. Fiquei lá perdendo um tempão, a internet não estava indo, enfim. Não foi caso de concurso, obviamente, mas causou ali um certo transtorno. Então, olha só, não pode qualquer equipamento eletrônico, tablet, relógio, relógio de qualquer tipo, tá? De qualquer tipo. Então, relógio com calculadora, receptor, né? Então, evita para você não ter problema. É aconselhável tirar a bateria do celular, né? Porque não pode ter nenhum som emitido, inclusive despertador, então muito cuidado. Caneta sempre azul preta, né? Para resolução da prova. Não é permitido qualquer consulta, não é permitido óculos escuros, boné, protetor auricular, essas coisas, gente, não pode. Eu faço concurso, continuo fazendo concursos, né? Até para entender, para ver as coisas. O último que eu fiz fui bem, aliás. Mas eu sempre vejo o candidato lá questionando coisas que estão no edital. Ah, não pode usar o relógio. Ah, não pode usar protetor porque tem barulho. Sabe, gente? Então, precisa estar atento a isso. A regra do jogo é importantíssimo, né? Somente após 1h30 você pode sair, né? Então, você tem que ficar lá no mínimo 1h30 para deixar a sala. Os 2 últimos candidatos saem juntos, né? Saem juntos. Somente após o tempo de 1h30 pode levar o caderno de questões da prova. Então não adianta reclamar disso, certo? Que está na regra do jogo. Os títulos, né? Haverá prova de títulos para os candidatos habilitados na prova da escrita objetiva, conforme eu já falei, né? Então, os títulos deverão ser encaminhados por meio digitalizado e somente serão pontuados aqueles dos candidatos habilitados, tá? Então, claro que você vai mandar os títulos, se você for habilitado ele vai contar, senão não vai contar. Título de doutor vale 5 pontos, só pode apresentar um, obviamente. Título de mestre 3 pontos e curso de pós-graduação, aquele lato sensu de 360 horas, você pode apresentar 2, tá? 2 pontos. Então, 2 títulos, né, de 360, certo? E aí você vai mandar, obviamente, com toda a documentação que precisa. O diploma, né, o certificado de conclusão, o histórico escolar, conforme orientado aqui no edital, certo? No ato do envio do título, o candidato deverá enviar preenchido e assinado formulário constante, documentos escaneados até 500 KB. Aí, se você tiver dúvida, faça tudo direitinho e não serão aceitos títulos entregues fora do prazo, né? Aqui a classificação, aí o Estatuto do Idoso, que prevalece na Lei 10.741 no critério de desempate, depois os melhores, pontuação em conhecimentos específicos, pedagógicos, depois nota prova prática, quando for o caso, aqui não temos, né, prova prática, e aí depois por títulos, depois candidatos que tenham aí a idade inferior a 60 anos. Recursos, sempre os recursos, 2 dias, né, úteis, então saiu qualquer coisa, gabarito, você quer questionar, sempre 2 dias para você justificar. Sempre o recurso é muito objetivo, gente, respeitoso, objetivo. Tem gente que quer criticar a banca por conta de alguma ação, de algum problema. Evite, né? A não ser que seja uma coisa gravíssima e que implique aí até uma solicitação de anulação da prova, né? Mas não adianta ficar adjetivando muito, tem que ser bem objetivo ali, colocando objetivamente o que aconteceu para você conseguir o recurso. Porque eles já colocam aqui, indeferido o recurso que não estiver devidamente fundamentado, que for apresentado fora do prazo, interposto por outra via que não a legal aqui do site, contestação é uma questão no mesmo formulário, então cada questão é um objeto de questionamento, cujo teor desrespeite à banca examinadora, tá?
em coletivo, recursos são individuais. Então, sempre importante você estar atento a essas regras, né? Aqui é do provimento dos cargos, e aí após o exercício, o que você precisa, e claro, aí toda a documentação que você vai ter que entregar quando você eventualmente passar naquelas vagas. Aqui as disposições finais, falando de lei de proteção de dados, dando as informações da banca, colocando ali em quais casos o candidato pode ser desclassificado, se ele desrespeitar as pessoas que estão lá, se ele sair sem avisar, né, da sala, enfim, se ele levar o gabarito, enfim, aí todas as informações, os contatos. Bom, vamos lá. Aqui as atribuições, né? Então, o que faz o coordenador de formação continuada? Ele atua ali na questão da gestão estratégica da secretaria, né? No pedagógico, nas diretrizes da política de educação, tendo sua sede na Secretaria de Educação. O coordenador de programas e projetos também, só que aí, claro, voltado a essa questão dos projetos. O professor 1, né? Aí todo mundo sabe o que faz o professor, atua na educação infantil, no ensino fundamental ciclo 1, né? Então, todas as etapas desenvolvidas aí pelo professor, a descrição detalhada, os demais professores PEB 2, que atuam na área de artes, inglês, matemática, certo? Colocados o supervisor, a função do supervisor, que também tem ali sua sede na Secretaria de Educação. O que vai cair, né? Então, língua portuguesa, questões, né, de interpretação de texto, conhecimento da norma culta, ortografia, acentuação, pontuação, classe, concordância, legislação, tudo isso aqui você vai ter no Já Passei para o cargo de professor 1, mas esse legislação e conhecimento pedagógico você tem para todos, né? Todos os cargos. Eu quero fazer o PEB 2, vai ter um específico de arte? Não, obviamente, mas vai ter todos o conhecimento de legislação e pedagógico que cai para o PEB 1 e também cai para o PEB 2, né? Então, Constituição Federal, o artigo 205 a 204, a LDB, o ECA, né? Os seus artigos 1 ao 6, 15 ao 18, 53 a 59, que fala da educação, 131 a 138, que fala do Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação Especial, né, documento importante, a Resolução 2 de 2017, que é a base, né, orienta a implantação da Base Nacional Curricular, alguns autores pedagógicos, assim como a Lília Bassi, né, que é ensino híbrido, um texto aqui sobre bullying, da Maury Taylor, né, e Marie Bedon, né, acho que é assim que fala. Aqui texto da Sala de Aula Inovadora, um texto do Carbonell, dos Pedagogias do século XXI, esse texto clássico aqui da Margarete, né, Interação Escola-Família, Crispino, A Mediação do Conflito Escolar, do César Coll, também um texto importante, Planejando o Trabalho em Grupo, do Danilo Gandim, também, Perspectivas Atuais da Educação, do Gadotti, né? Então, bastante textos aí conhecidos, do Ibernon, Formar-se para Mudança e Incerteza, da Vani Moreira, Educação e Tecnologias, do Libânio, do Toshi, da Mirza, né? Educação, esse também é um texto bastante clássico, Avaliação de Aprendizagem Escolar, né? Também do Lucchesi, da Lilian Bassi e do José Moran, Metodologias Ativas, outro também campeão em concursos, aí, Gestão de Resultados, da Isabela Lana, Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, da Thelma Vaz. Aí vem os conhecimentos específicos, né? Aí no caso aqui no Já Passei, você vai ter os conhecimentos específicos para o professor 1, né? Então você vai ter lá a Base Nacional Curricular Comum, as diretrizes curriculares para a educação infantil, o referencial para a educação infantil, o texto da Orne, né, da Maria Orne, Sabores, Cores, Sons e Aromas, da Maria Carmen Barbosa, Por Amor e por Força, da Rotina, da Luciana Osteto, Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, da Kátia Smoley, né, que é clássico também, a Matemática na Educação Infantil, e o Paniza,
né? Então, ensinar matemática na educação infantil e séries iniciais. Ó, currículo, ó, bibliografia bem chutinha, conteúdo em PDF, conteúdo em videoaula para você ser aprovado. Para você ser aprovado. Aí tem aqui o professor de arte, né, o específico de arte, o específico de ciências, o específico de educação física, o específico de geografia, história, inglês e língua portuguesa e matemática, certo? E do supervisor educacional também, ó. Mas um edital bem curtinho, bacana de você fazer. Tá? Aqui é o formulário de requerimento, né, para o candidato com deficiência, para ser preenchido e enviado. Aqui para entrega de títulos, né? Então você enviar aí no site, então você vai entrar lá, né, no site e vai enviar os seus títulos, né, com esse anexo, certo? E os documentos que foram mencionados. Para caso você seja habilitado, vai contar esses pontinhos, tá bom? Ó, edital bonzinho de fazer, bacana, né? Não tem muito conteúdo para estudar, então isso é interessante e pode ser aí a sua aprovação para um cargo efetivo. Então, vamos deixar aí os links para você entrar no curso, se inscrever, vale a pena. Tô falando, vale a pena. Vem com a gente que você vai conseguir sua vaga, tá bom? Obrigado e até uma próxima.